Olá, hoje o programa Saúde em Foco vai falar sobre calvície. Os cabelos são mais do que uma simples moldura para o rosto. Eles refletem a personalidade e compõem a beleza da face. A perda do cabelo causa grande desconforto e afeta a autoestima. A queda capilar mais grave atinge principalmente os homens e a causa mais comum é a alopécia androgenética, mais conhecida como calvície. Quanto mais cedo se dá o início da queda capilar, maior será a área calva. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o transplante capilar é o terceiro procedimento mais procurado pelos homens. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o médico dermatologista Baltazar Sanabria, especialista em cirurgia da calvície e doenças do cabelo e do couro cabeludo. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Oi, Ana Paula, tudo bem? É uma satisfação muito grande poder estar com você aqui para a gente falar sobre esse assunto, que a gente sabe que acomete muitos homens e também uma parcela das mulheres. Doutor, obrigada novamente por o senhor estar aqui. Eu queria saber o seguinte, todos os dias os cabelos caem, né? Quando que deixa de ser natural essa queda de cabelo? Perfeito, Ana Paula. Assim, os cabelos, eles, da mesma maneira que a nossa vida, enfim, tem a fase de ciclo, né? Então existem os ciclos do cabelo. O cabelo, ele vai ficar na nossa cabeça durante aproximadamente de 4 a 6 anos. Depois desse processo de crescimento, ele vem a fase de queda. Então, naturalmente, a gente tem uma queda diária, uma que a gente chama de queda fisiológica. E o que é considerado normal perder diariamente? A gente tem alguns estudos que mostram que perder 60 fios no dia é considerado uma queda normal. Mais recentemente saíram outros estudos falando uma possibilidade de 80 até 100 fios. Então assim, uma média de 60 a 100 fios no dia não quer dizer que seja sinal de alguma doença. Tá? Então assim, realmente a queda de cabelo por si só não quer dizer que tenha patologia, que tenha doença. Muitas vezes vai ter um outro dia que você vai perder um pouco mais de cabelo, por exemplo, principalmente as mulheres que lavam o cabelo às vezes a cada 2, 3 dias, o dia da lavagem você vai perder uma quantidade às vezes um pouco maior, só que o dia que você não lavou você não perde tanto, né? Mas seria mais ou menos essa ideia, de 60 a 80 fios no dia. E depois de identificado isso, como que deve proceder? Tem que procurar um dermatologista? Qual que é o profissional que vai identificar e vai fazer o diagnóstico? Perfeito. Como que você vai determinar que sua queda não está normal, né? Então assim, isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Habitualmente a gente vê uma quantidade de fios no dia ou às vezes nem vê. Alguns pacientes falam, eu pergunto, você percebe cair cabelo? Não vejo cabelo. E as mulheres da mesma maneira. Assim, aquele momento, se você é um cara que nunca viu cair cabelo e de repente você está vendo, então talvez seja um sinal de que você está tendo uma queda capilar fora do normal. Porque anteriormente você tinha uma queda, mas não via. Apesar de você não ver, você tinha uma queda. A partir de agora você está vendo o cabelo cair. Isso já é um sinal que alguma coisa saiu do basal, do teu padrão. Outros sinais. Eu via cabelo caindo, mas antes eu não via cabelo no travesseiro, agora eu estou vendo. Também é mais um sinal de queda. Ou, por exemplo, as mulheres, né? Eu limpava minha escova de cabelo a cada 5, 10 dias, agora eu estou tendo que limpar a cada 2 dias. Mais um sinal. Então assim, você precisa reparar no teu dia a dia se você começa a ver cabelo onde você não via anteriormente. Então isso aí vai dar uma dica para você que você está tendo uma queda fora do padrão. E quando acontece isso, o que eu devo fazer? O médico que trata de cabelos e unhas e pelos é o médico dermatologista. Então durante a formação do dermatologista existe uma fase que a gente só estuda isso. A gente estuda as doenças dos cabelos, doenças do couro cabeludo e os seus tratamentos. Então, idealmente, notou uma queda fora do basal, fora do padrão, procure imediatamente um médico dermatologista, porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico da tua causa, mais será revertido e vai melhor o resultado. E quais as doenças que fazem com que a pessoa perca o cabelo? Ótimo. Quando a gente fala de doenças dos cabelos, a gente tem... É estranho falar isso, mas assim, centenas de causas de doença. Mas a gente vai falar das mais comuns. Falando de homens, sem dúvida, a principal causa de queda de cabelo masculina é a alopecia androgenética, conhecida popularmente como calvície. Então assim, a principal queda de cabelo é calvície. Só que existem outras causas,
Paciente que às vezes tem uma caspa muito intensa, então um couro cabeludo muito inflamado, ele pode fazer uma queda de cabelo. Paciente que às vezes tem foliculites de repetição, né? Então um processo inflamatório infeccioso, às vezes bacteriano, também pode induzir uma queda. Mas falando de homens, queda de cabelo, com certeza a principal causa é a calvície. Qual medicação que é necessária para evitar essa queda? Primeira coisa que deve ser feita, Ana Paula, você notou uma queda de cabelo fora do padrão? Procure um médico. Nesse momento, vai ser feito um exame no seu couro cabeludo, vai ser feito um exame nos seus fios, vai ser coletado uma história, conversado sobre se você usa medicação, como que é a queda. A partir dessa história, desse exame específico do couro cabeludo, a gente vai definir a causa. Então assim, definir a causa de cabelo do João é calvície. Então a partir daí a gente vai definir o tratamento para ele. Mas primeiramente é definir a causa. O tratamento, falando de calvície, hoje a gente tem um leque grande de tratamento. Desde tratamento clínico, que é a base de medicações, loções, a tratamento cirúrgico, que seria o transplante capilar. Então assim, vai depender do estágio para a gente definir qual que é o melhor tratamento para aquele caso. Mas com certeza, os de medicações e loções, existe uma eficácia muito grande. Muitas vezes o paciente que está num estágio um pouco moderado de calvície, você inicia um tratamento bem cedo, a gente consegue reverter e controlar essa queda. E qual que é a idade que existe? Muitos jovens, né, perdem o cabelo cedo, aos 18 anos, né? Já Isso. Pode começar a fazer o tratamento? Com certeza. Então assim, se você tem 18 anos e você está notando uma queda fora do padrão, você está notando que seus fios estão cada vez mais finos, procure um médico dermatologista, porque fazendo o diagnóstico, determinando a causa, vai iniciar um tratamento. E o tratamento específico para cada pessoa. Não tem uma receita de bolo. Cada paciente, ele é um paciente. Às vezes o remédio que vale para um não vale para outro. Falando de idade, comumente é o que você falou. A partir dos 18 anos, nota-se que os homens ele começa a aparecer o quadro de calvície. Mas não é uma regra também. Eu tenho pacientes que acompanham comigo com 14 anos que tem uma calvície instalada que está em tratamento. E é hereditário, doutor? Falando de causa, né? O que causa a calvície? A calvície ela é uma doença genética, uma doença capilar, com padrão genético, então a gente herda uma alteração genética que vai nos predispor a esse problema, e também tem um fator hormonal. Então assim, falando de causa de calvície, a gente tem uma predisposição genética associada a uma causa, fator hormonal. Doutor, qual o momento que a calvície já está presente e já não pode mais ser revertida? Essa pergunta você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com o segundo bloco do Saúde em Foco, que fala hoje sobre a calvície. Dr. Baltazar Sanabria, quando não tem mais jeito a calvície? Ana Paula, existe um processo, né? Então assim, o paciente ele chega no consultório, a gente vai fazer um diagnóstico, o paciente tem calvície, a gente vai classificar esse paciente. Então, dependendo do grau de calvície, realmente, às vezes, o uso de medicações e loções não vai ser eficaz a ponto de reverter o quadro. Aí entra a opção cirúrgica do tratamento da calvície, né, que é o transplante capilar. Então, assim, quadros iniciais, né, um grau mais inicial, grau 1 para 2 ali, a gente às vezes consegue reverter o quadro usando medicações, loções, algumas aplicações. Um grau mais avançado, a partir de 4, 5 graus de calvície, aí a gente tem que recorrer ao procedimento cirúrgico para reverter o quadro. Então, assim, raramente vai ter aquele paciente que não pode fazer nada. Não tenho o que fazer para você. Existem sim alguns casos que paciente que às vezes não tem nem condições de fazer transplante capilar, porque a gente precisa de ter uma área doadora para o transplante. Mas assim, isso é um quadro raro. Geralmente a gente sempre consegue de alguma maneira, ou com tratamento clínico, né, à base de medicações, ou com procedimento cirúrgico, que é o transplante capilar. Como que funciona o transplante capilar? Tá. O transplante capilar, na verdade, como que ele funciona? Ele seria, para você entender mais ou menos, seria uma redistribuição de cabelo. Então a gente pega o cabelo do próprio paciente, né? Então a gente não pega o cabelo de uma terceira pessoa, é do próprio paciente. E a gente vai pegar o cabelo da região onde o paciente tem uma grande quantidade de cabelo. E essa quantidade de cabelo a gente retira dessa área e vai transplantar e vai transportar para a área calva.
esse cabelo ele vai nascer depois de um tempo, trazendo uma cobertura capilar naquela área que anteriormente era calva. E todo mundo, essa cirurgia é indicada para todo mundo que tem essa calvície? A principal indicação de transplante capilar é a alopecia androgenética, né, que é a calvície. Mas existem algumas outras doenças que é possível fazer o transplante também. Mas com certeza a indicação absoluta e principal de transplante é a calvície. E qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação? Contraindicação, desde que o paciente tenha calvície, não. A não ser que o paciente não tenha cabelo suficiente para fazer o transplante, mas assim, você tem calvície, não pode fazer transplante, dificilmente acontecer. E qual que é o procedimento para fazer essa técnica, para ser realizada essa técnica? Hoje, o transplante capilar, existem duas técnicas, né? Tem uma técnica que é a mais antiga, que é chamada de FUT, em que retira-se uma faixa de cabelo da região posterior da cabeça, deixando uma cicatriz linear. É uma técnica que tem as suas indicações, só que hoje o transplante capilar ele deu uma avançada. Hoje a gente tem a técnica FUE, que é a fio a fio, em que a gente tira fio por fio e implanta depois também fio por fio. Esse hoje é o procedimento com certeza mais realizado no transplante e é um procedimento muito simples, não tem essa questão da cicatriz linear. Existem sim algumas cicatrizes pontiformes, mas elas são bem amenas e é um procedimento muito tranquilo e tem uma indicação principalmente nos pacientes de calvície. Conta pra gente como que é esse processo, doutor. Tem que fazer anestesia, tem que ser internado, quantos dias, como que é o operatório? A cirurgia do transplante capilar hoje, ele é um procedimento que a gente fala de minimamente invasivo. Isso quer dizer o quê? Que ele é um procedimento muito tranquilo. O paciente ele vai para a clínica no dia da cirurgia, aí a gente faz toda a cirurgia, a anestesia desse paciente é uma anestesia local, né? E a gente faz uma sedação também, mas é uma anestesia muito tranquila e o paciente ele vai para casa no mesmo dia. Então é uma cirurgia muito, muito tranquila. A recuperação ela é muito simples. Geralmente o paciente não sente nenhum tipo de dor, de desconforto. Com uma semana o paciente ele já volta para as atividades de academia. Então o pós-operatório ele é bem tranquilo mesmo, é muito simples. E os resultados, doutor? Os resultados eles são muito satisfatórios, né? Porque realmente a gente implanta o cabelo naquela área calva, onde não tinha cabelo. E aquele cabelo ele vai começar a nascer ali. Então o paciente que às vezes tem uma calvície avançada, com uma área calva extensa, que incomoda, ele faz o transplante capilar e o resultado geralmente vem com 6 a 8 meses da cirurgia. Ele fica muito satisfeito, muito feliz. Fica natural. Fica super natural. A cirurgia hoje permite isso, né? Como é uma cirurgia que a gente fala de artesanal, que implanta fio por fio, a gente não traz mais aquele aspecto de cabelo de boneca do transplante capilar de antigamente. Então a gente traz um resultado bastante natural e favorável para o paciente. Então o sucesso é garantido da cirurgia? Ele é um resultado muito satisfatório. Geralmente a gente tem muito sucesso, sim. E hoje a técnica já é bem conhecida, né, mundialmente, né? É uma cirurgia muito realizada a nível de mundo. E como você falou na abertura, terceira tipo de cirurgia mais procurada pelos homens. Mas eu acho que se você atualizar esse estudo aí, talvez tá ali, no primeiro lugar já. Porque realmente é uma cirurgia cada vez mais sendo buscada. Ela realmente está popularizando. Porque muitas pessoas, elas nem sabem dessa opção, na verdade. Desconhecem como a opção terapêutica que traz resultados naturais. Quando fala de transplante, tem muito preconceito. A gente pensa muito naqueles transplantes de 50 anos atrás, que trazia aqueles resultados artificiais, tipo cabelo de boneca. Hoje os resultados eles são bem naturais e os pacientes eles ficam muito satisfeitos e felizes. Obrigada pela sua atenção, doutor. Obrigada pela entrevista. Sucesso para o senhor. Obrigado. Eu que agradeço, Ana Paula, a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre esse assunto que a gente sabe que interessa a população, né? O programa Saúde em Foco fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação e acompanhe também as nossas mídias sociais. Você pode ainda enviar sugestões de temas pelo e-mail producaltv@l.ms.gov.br. Até o próximo programa.